No giro de hoje, a gente vai falar sobre os principais acontecimentos que marcaram o cenário político da semana, desde os atos e manifestações antidemocráticas até a decisão do STF de prosseguir com o inquérito das fake news. O termo direito, ele começa com o professor de grandes proporções. E a gente começa esse vídeo falando sobre a série de mensagens que o presidente Jair Bolsonaro publicou em sua rede social na terça-feira à noite, defendendo a legitimidade de seu governo na manutenção da democracia, na busca pela liberdade, pela renovação econômica e por um novo futuro para o povo brasileiro, respeitando as regras do jogo democrático. Ele criticou seus adversários políticos e disse que o que eles apontam como autoritarismo na gestão atual e de seus apoiadores seria, na verdade, um alinhamento com os valores da população conservadora. Para ele, desconsiderar o pensamento deste grupo no debate público é o que de fato configura uma atitude autoritária, e falou sobre o posicionamento político de governos anteriores, sobre violência e corrupção. Ao finalizar, pontuou que luta para fazer a sua parte e que não pode ficar calado enquanto direitos são violados e ideias perseguidas. Ele também disse ter compromisso com a Constituição e com a liberdade dos brasileiros. Para entender o contexto dessas mensagens, vamos analisar os acontecimentos que marcaram o cenário político nos últimos dias. No final de semana, mais uma série de ataques e manifestações violentas sacudiu Brasília. Um grupo com cerca de 30 pessoas lançou fogos de artifício contra o prédio do Supremo Tribunal Federal. Desafio o povo! Vocês vão cair! Nós vamos derrubar vocês, seus comunistas! Na segunda-feira, 6 pessoas envolvidas no ataque foram presas. Entre elas estava a militante bolsonarista Sarah Winter, líder do grupo 300 do Brasil. Na terça-feira, a Polícia Federal foi às ruas para cumprir 26 mandados de busca e apreensão contra 21 pessoas em 5 estados e no Distrito Federal. O publicitário Sérgio Lima e o empresário Luiz Felipe Belmonte estavam entre os alvos da operação. Ambos fazem parte do Aliança pelo Brasil, partido político que o presidente Jair Bolsonaro deseja criar. Também houve a quebra de sigilo bancário de parlamentares da base de apoio do presidente. E por que tudo isso? As ações fazem parte de um inquérito aberto pelo STF em abril, a pedidos da Procuradoria-Geral da República, para apurar a organização e o financiamento de atos contra a democracia. O grande motivador para essa investigação foi um protesto que aconteceu no dia 19 daquele mês, no dia 19 de abril. Na ocasião, manifestantes em diversos estados pediram pelo fechamento do Congresso, do STF e pela reinstauração de uma das medidas consideradas mais severas do período da ditadura militar, o Ato Institucional número 5 ou o AI-5. Agora, a Corte quer verificar se existem empresas ou servidores por trás da organização desses atos e se esses eventos recebem algum tipo de financiamento. E esses não foram os únicos fatos que colocaram a democracia em destaque no Brasil. O STF decidiu prosseguir com o inquérito das fake news, aberto no ano passado para apurar a produção e a disseminação de notícias falsas contra ministros da Corte. E a grande questão neste inquérito gira em torno da sua constitucionalidade. Ele foi instaurado pelo STF sem o envolvimento de instituições como a Polícia Federal ou o Ministério Público, o que gerou críticas, principalmente no setor jurídico, porque indicaria que a Corte estaria atuando em causa própria. Vale dizer que foi a partir do inquérito das fake news que o ministro Alexandre de Moraes autorizou uma operação de busca e apreensão contra empresários e blogueiros ligados ao presidente Jair Bolsonaro no mês passado. Ainda sobre essa operação, o ministro do STF chegou a dizer que existiam indícios de que uma associação criminosa teria sido criada para produzir e disseminar notícias falsas contra os poderes brasileiros, colocando a democracia em risco. Ontem, os ministros se juntaram virtualmente para votar se o inquérito deveria ou não seguir, considerando as críticas que foram levantadas anteriormente. A maioria foi favorável à continuação da investigação, desde que acompanhada pelo Ministério Público e que advogados tenham acesso aos autos. E como de costume, vou pontuar aqui que a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos do cenário político brasileiro para trazer sempre notícias atualizadas para você.
Por hoje é isso e a gente se encontra em mais um Giro Catraca Livre. Tchau! Isso é poder. Lazer, cultura, diversidade, aprendizado, bem-estar, diversão, protagonismo, economia, com causa.